Olá, queridos, tudo bem? O Eterno abençoe a vida de vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. 19 horas e 3 minutos, 30 de abril, ano 2026. Estamos aqui na sequência dos estudos de Atos dos Apóstolos. Agora, a live de hoje é o capítulo 20. Capítulo completo e com verdades históricas, trazendo o contexto, etimologia da palavra. É uma leitura do livro inteiro de Atos, com significados geográficos, contexto ali do texto. Vamos adentrar a essa aula, mais uma vez, peço que você se inscreva no canal. Você venha se inscrever no canal. Nosso e-mail é o nosso contato, aqui está no topo, na descrição do vídeo. Nosso contato, o e-mail, também é a maneira de honrar esse trabalho. Amém? Lembrando sempre, um trabalho voluntário. O estudo é exaustivo, porque é longo. Vamos entrar, tem mais de 20 horas de ensino, só nesses 19 capítulos. Então, é um estudo, leitura, aqui de Atos. Dificilmente você vai encontrar esse trabalho dessa maneira, inclusive aqui no YouTube. É um trabalho que ele requer tempo e requer ouvintes, né? Quem quer passar 20 horas estudando a Bíblia? Bom, quem tem sede, vem beba, né? Tem pessoas que preferem assistir séries na Netflix. Tem outros que vão preferir aprender a palavra de Deus. Tudo nessa vida, caros amigos, são escolhas. Escolhas que nós fazemos, tá? Escolhas que o povo de Deus faz, tá bom? Tudo vai depender de você, ok? Vamos adentrar a aula, mas antes vamos agradecer ao nosso Abba. Amado e eterno Elohim, Elohim de Israel, Yahu, no nome do seu filho Yeshua, fala conosco nessa noite. Fala comigo, fala conosco de uma forma clara, nos ensina, nos exorta, nos corrija. Em nome do seu filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Amados, eu peço que você venha compartilhar para que outras pessoas que também precisam aprender venham a aprender a palavra. Esse é um trabalho que não tem direitos autorais. Eu estou fazendo ele e deve ser compartilhado com o maior número de pessoas. Tem autorização de ser baixado os vídeos e postado em outras redes. Não tem direitos autorais. Eu aqui trabalho para o Eterno. Amém? E a palavra dele deve ser divulgada. Tá ok? Não existe para mim direitos autorais naquilo que Deus ensina. Ok? É o que eu aprendi com o meu Senhor. Então, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ele deu à humanidade para ensinar aos humanos como viver para ele. Então não pode ser privado para alguns. A palavra é para todos. Amém? Então, sei que muita gente não vai pensar da maneira que eu estou fazendo. Ok? Mas eu quero o bem de todos. E o livro de Atos, ele é um dos livros mais interessantes e mais importantes, na minha opinião. É claro, a Torá é muito importante, mas Atos fala do início da igreja, é muito importante para mim. Tá? Toda a Bíblia é importante, mas Atos é muito interessante. Ela é praticamente o Eterno dando o pontapé para finalizar a conclusão sobre a humanidade. O Apocalipse é o último livro e trata o fim da história.
trata o que vai acontecer no fim de tudo. Isso é muito importante, que o Apocalipse termina com amém. Acabou. Então, nós estamos na fase final da realidade. Tá? E Eterno vem abençoar cada um de nós. Amém? Vamos lá? Vamos nesta aula de hoje. Em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos lá, pessoal. Atos 20, verso 1, leitura. Vamos lá, o lápisinho aqui na mão. Depois que cessou o alvoroço, lembra de ontem? Teve um alvoroço no teatro em Éfeso. E depois que cessou o alvoroço em Éfeso, Paulo chamou a si os talmidim, discípulos, e, tendo-os exortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Contexto histórico e geográfico. Paulo acaba de sobreviver ao montinho dos prateiros em Éfeso, liderado por Demétrio. Prateiros, pessoas que trabalham com a arte de mexer com a prata e fazer ali. Em Éfeso, vocês viram, eles faziam imagens da deusa pagã Diana, tá? Através da prata, ok? Então eles trabalhavam com a prata. O termo para alvoroço no grego é toribus. Toribus, que indica um ruído confuso, um tumulto violento. Paulo não foge por medo, mas espera a poeira baixar para não deixar aquele local em desordem. Então, ele está tendo esse tumulto, então ele prefere dar uma esperada para a poeira baixar, aquele tumulto acabar. Ele vai sair dali, mas depois ele vai voltar, tá? Esse mesmo capítulo, ok? O que o grego nos revela? A tradução grega. Chamou a si. O verbo sugere um convite formal. Ele não apenas acenou de longe. Ele convocou uma assembleia final para transferir autoridade e encorajamento. Exortado vem de paracalho. Paracalho é a mesma raiz de parakletos, Consolador, Espírito Santo. Não é apenas um tchau. É um fortalecimento espiritual profundo. Colocar coragem para dentro. 2. Percorrendo a Grécia. Versículo 2. E tendo percorrido aquelas regiões e exortando os discípulos com muitas palavras, chegou à Grécia. O que você não vê na tradução? A frase muitas palavras, logo Paulo, indica que Paulo não estava apenas viajando. Ele estava em um intensivo teológico. Ele sabia que o tempo era curto. Provavelmente foi nesse período que ele escreveu 2 Coríntios e Romanos. Verso 3, a trama dos judeus. Passou ali 3 meses, como os judeus tivessem tramado uma cilada contra ele, quando estava para embarcar para a Síria, decidiu voltar para a Macedônia. Etimologia da cilada. Epiboule. Epiboule significa um plano insidioso. Insidioso. Uma emboscada armada. Contexto. Paulo pretendia ir direto para Jerusalém, levando a oferta dos gentios. Os navios na época de Pêssah ficavam cheios de peregrinos judeus. Seria muito fácil para os seus opositores empurrá-lo para fora do barco em alto mar, sem deixar testemunhas. Então, Paulo ficou com temor desse momento, ele ir para Jerusalém.
Então ele volta para Macedônia. Ok? 24. Versículo 4. Acompanharam-no Sopatro de Bereia, filho de Pirro, 2 de Tessalônica. Né? Então, acompanharam-no, junto com Paulo, Sopatro de Bereia, tá? Filho de Pirro, 2 de Tessalônica. Aristarco e segundo, Gaio de Derbe, e Timóteo, e 2 da Ásia. E 2 da Ásia. 2 sem I, tá? É 2 da Ásia. 2 da Ásia. Tíquico e Trófimo. Então, eles acompanharam Paulo, ok? A comitiva internacional. A tradição judaica e a lei das ofertas. Por que tantos nomes? Isso não é apenas uma lista de presença. Segundo a tradição e a prática administrativa da época, Paulo estava seguindo o princípio bíblico de 2 ou 3 testemunhas. Devarim, Deuteronômio 17:6. Ele carregava uma quantia, uma grande soma de dinheiro. Esse dinheiro era a coleta para os pobres de Jerusalém. Eles estavam levando de Sedacá dos gentios que se converteram. Os gentios faziam doações para levar para os pobres irmãos judeus. Ok? Aí tudo bem? Ao levar representantes de cada região, ele levou representantes da Galácia, Macedônia e Ásia. Ele garantia a transparência financeira e mostrava aos judeus em Jerusalém que os gentios eram agora um só corpo com eles. Então Paulo, ele levou pessoas da Galácia, da Macedônia e da Ásia. Provavelmente eles que enviaram a doação. Então eles seriam ali, esses amigos de Paulo, seriam as testemunhas que esse dinheiro foi enviado por esses discípulos gentios. Ok? E aqui um ponto. Vou parar. Não se está pedindo dinheiro para construir sinagoga. Não se pede dinheiro a não ser para ajudar os pobres. Quando eu leio Atos, eu tenho vergonha de certas denominações que se intitulam de Cristo, mas não fazem o que a igreja primitiva fazia. Ajudar os pobres é missão, é dever, é justiça. Tá ok? Eu tenho uma assistência social para fazer de uma família aqui, que ainda não terminei, que eu estou fazendo para ajudar uma família. Me procure, que eu vou te dar os dados da pessoa para você poder ajudar. Aquilo que eu sempre digo à igreja, somos nós. É irmão que ajuda irmão. Esse trabalho diário aqui só é possível através de pessoas que honram esse trabalho. Assistência social só é possível se houver pessoas para ajudar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou transparente igual Paulo é. Então, eu não ajunto... eu não tenho CNPJ e conta de igreja. Assistência direto ao necessitado. Eu não preciso ter um CNPJ para liderar, para ajudar. Não. Mas, irmão, olha, o meu método de trabalho é justo, honesto e correto. Mas eu não faço a obra de Deus sozinho, amém? Fica esse detalhe, amém? Eu sou um grão de areia no mar, né? Uma andorinha só não faz verão. Então é preciso de pessoas que possam ajudar o trabalho. Vamos lá. 5:6 do capítulo 20. O nós
retorna e os pães asmos, né? o matzot. Versículo 5. Estes foram adiante e nos esperaram em Troade. 6. E nós, depois dos dias dos pães asmos é por causa do grego, já expliquei lá atrás. A palavra em hebraico é matzot, ok? Navegamos de Filipos, que não havia sinagoga judaica, mas havia uma carral messiânica, e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde nos detivemos 7 dias, onde eles permaneceram por 7 dias. O detalhe do narrador: observe o nós. Isso indica que Lucas, o médico, o autor do livro de Atos, reuniu-se, tá? Então ele se ajuntou, reuniu-se a Paulo em Filipos, ok? Hag HaMatzot, a festa dos pães ázimos, tradução hiperliteral. Hag é festa, Ha é o artigo, Matzot é pães sem fermento. Então, a festa dos pães sem fermento. Na verdade, pão é lechem, né? Aqui, Matzot é sem fermento. Então, o lechem é pão. Dia dos pães asmos. Asmos por causa do grego. Paulo indica... vamos lá. Dia dos pães asmos. Então, era na época de Pêssar. Mês passado foi primavera do hemisfério norte. Sempre vai ser do hemisfério norte. No mês de Nissan. Então, Paulo estava um mês atrás. Vamos dizer, para você entender no tempo, tá? Então, a Matzot é ali dentro de Pêssar. Tá ok? Pêssar, dia 15 de Nissan, no 14 no pôr do sol, e aqui você vai ver que o dia bíblico muda no pôr do sol, ok? Paulo ainda observava o calendário judaico, tá? Não por obrigação legalista para a salvação, mas como ritmo de vida e oportunidade missionária. Paulo é judeu, ele continua fazendo voto, ele vai na festa de Matzot, ele não deixa de ser judeu, tá, pessoal? O que o texto dá que não vemos? A viagem de Filipos a Troade levou 5 dias. Em Atos 16:11, a mesma viagem levou apenas 2 dias. Isso nos mostra que o vento estava contra eles. Lucas registra isso para enfatizar a dificuldade da jornada final de Paulo. Resumo das palavras que foram ditas, aqui você pode ver na tela, ok? 20, verso 7. O culto no primeiro dia da semana, um detalhe que eu vou mostrar a vós outros aqui, ok? No primeiro dia da semana, e aí no primeiro dia da semana nós vamos ter duas opiniões aqui, tá? No primeiro dia da semana, ajuntando-nos nós para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Veja que aqui já era o primeiro dia da semana. E Paulo se prolongou até meia-noite. E quer dizer o seguinte, que provavelmente ele começa a falar no pôr do sol. Então ele está falando aí mais ou menos aí já umas 6 horas. Tá? Por quê? Vamos ver. No primeiro dia da semana, o que o grego e a tradição revela? Temia ton sabaton. Literalmente no primeiro dos Shabbatot. Para a tradição judaica, o dia começava ao pôr do sol. Se era o primeiro dia, a reunião começou na noite do fim de Shabat. Isso mostra que eles, em honra à ressurreição, lembraram. Vou te explicar aqui, olhando para você. Como é que é o nosso calendário? Nosso calendário é o agrícola. É o calendário lunisolar agrícola. O Shabat começa no pôr do sol e termina no outro. Por quê? Primeiro noite, escuridão, depois dia. Desde o princípio é assim. Luz, já havia treva, Deus fez a luz. Então, o dia começa no escuro. Quando deu 6 horas da tarde, escureceu, virou o dia. Então, veja só.
O Shabat vai terminar, só para simplificar, às 6 horas da tarde do outro dia, quando começa a escurecer. Isso significa que terminou o Shabat, fizeram a Havidalah, o final do Shabat, tá? E fizeram o partir do pão. Por quê? Porque Cristo ressuscita no primeiro dia do calendário bíblico, não do calendário romano. Então os calendários são diferentes. Um é só solar, o outro é lunisolar. Isso tem diferença. Então, não era sábado. Não era sábado. Esses nomes, a gente tem que parar para pesquisar como que eram os calendários. Esses nomes, domingo foi atribuído pelo Império Romano. Para que Shabat fosse no calendário romano, o povo judeu teria que seguir o calendário romano. Mas o povo judeu seguiu o calendário lunisolar, que o mês começava quando a lua nova aparecia, e nessa época ainda havia o templo, então tinha que ver testemunhas que viram a lua nova, tocar trombeta nas cidades, o Kohen determinar que começou. Só depois da destruição do templo, Hillel II altera o calendário judaico. Então precisa se entender que havia mais de um calendário também, porque havia eu posso dizer, uma confusão de calendários, tratando-se que, não vou adentrar hoje aqui, que o povo passou pela Babilônia, que tinha um método de tempo diferente, muita coisa Israel absorveu, não vou entrar aqui. Então, o que eu posso falar aqui? Tá? Que o Shabat começa-se o primeiro dia da semana, que não se chama domingo. Sunday, em inglês, é ao sol, não é uma coisa que existia na época desse tempo aqui. Esse tempo é primeiro do Shabaton. Quer dizer o quê? Terminou o Shabat, começou o primeiro dia da semana. É essa a linguagem aqui para você entender. No nome não é domingo, é primeiro do Shabaton. Então, começou o dia hoje, porque o Shabat terminou, então começou a semana. Então, aquilo que está escrito aqui, que eu mostrei para vocês aqui, que está escrito aqui, ó, Temiaton Shabaton, literalmente, no primeiro do Shabatot, tá? Isso é muito importante de saber isso aqui, ok? Porque começa-se o primeiro dia da semana. Então, referência, Yeshua ressuscita no final do Shabat, tá? No final do Shabat bíblico, que começa o primeiro dia da semana. Então, ao mesmo tempo, se guarda o Shabat, no terminar do Shabat, se lembra da morte do Senhor. Veja que é uma conexão muito interessante. E Yeshua também guarda o Shabat na sua morte. Isso é de suma importância, porque quando se começa o primeiro dia da semana, agora se lembra a morte do Senhor. E só que na parte da noite. Então o Shabat termina às 6 da tarde, faz o partir do pão. Nós fazemos assim. Nós fazemos o partir do pão depois que termina o Shabat. Por quê? Guardamos o Shabat, lembramos do Criador e também lembramos da morte do nosso Senhor. Isso é muito importante você saber, tá ok? Espero que você esteja entendendo a linha de raciocínio aqui. Vamos seguir aqui. Agora, tem aquele que acredita que o sábado é o Shabat. Bom, isso aí os judeus guardam o sábado. Shabat e sábado não são a mesma coisa. Amém? Mas é preciso estudar. Vai ter aqueles que vão seguir o judaísmo. É direito do judaísmo pensar dessa maneira, é direito de outras pessoas seguirem outra maneira. Nós acreditamos que o Shabat tem a ver com a lua, porque está registrado em Levíticos 23, que o Shabat é uma das festividades que tem ligação com a lua nova, tá bom? Lá em Levíticos 23 fala que Shabat é Moed. Moed é os tempos fixados através da lua. O Salmo
se não falha a memória, o 104, o 105, ele fala que a lua foi criada para determinar tempos, amém? Então a lua é a forma de marcar os dias, ok? Vamos lá. Mas aqui você pode adentrar aqui o canal, vai ter outras informações sobre o tema, amém? Só para me explicar aqui. O partir do pão, então, foi na noite do primeiro dia, tá? Do primeiro dia da semana. Termina Shabat no pôr do sol naquela noite. Então, o partir do pão era à noite, tá bom? Porque Yeshua ressuscitou à noite. No contexto de Atos, essa expressão... no contexto de Atos, essa expressão técnica refere-se à ceia, combinada com a ágape, refeição comunitária. Falava, aqui está a chave que a tradução esconde. A palavra é dielegeto. Dielegeto. Origem de diálogo. Paulo não estava apenas pregando um monólogo. Ele não estava apenas pregando um monólogo. Era uma discussão interativa. Perguntas e respostas. Tá? Ele não estava falando sozinho. Ele estava ali falando, aí um pergunta uma coisa, aí ele explica. Aí fica aquela coisa... Não é um debate. É uma questão interativa. Os ouvintes que também conheciam a palavra, estavam trocando uma ideia, vamos dizer assim, tá? Por isso durou tanto, né? Por isso que durou tanto tempo. A janela e o sono de Eutico. Verso 8. Havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos juntos. O Lucas se incluiu, eu estava ali também. Estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu no profundo sono, sendo vencido pelo muito falar de Paulo. E, levado pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Aqui eu fiz uma imagem para você ver o Eutico aqui, ó, só para você ter uma ideia como seria essa reunião. Mais ou menos isso aí. Né? Eu fico olhando aqui como o povo se vestia, né? Olha só, né? Que decência, que ordem, ensinamento puro. É assim que é a igreja primitiva, caros ouvintes. Você está vendo uma diferença enorme, né? Você está vendo, né? Todo mundo aprendendo. É isso que falta na maioria das igrejas. Sabe o que falta na maioria das igrejas? Ouvintes para ouvir a palavra. O povo não precisa de show evangélico, porque até pregadores estão fazendo show hoje. Paulo aqui, ele é um ensinador. Está ensinando as pessoas a palavra, ok? Eu sei que é difícil digerir isso. Você nasceu na Babilônia, filho. O olhar clínico de Lucas. Muitas luzes. Lâmpadas de óleo, como está ali na imagem. No contexto histórico, um ambiente fechado, com muitas tochas, muitas pessoas consomem o oxigênio rapidamente e gera calor. Lucas, como médico, justifica por que o jovem dormiu. Não foi só o cansaço, foi a fumaça e a falta de ar, falta de oxigênio. Etimologia de Eutico. O nome Eutichos significa afortunado ou sortudo. Ele é sortudo, né? Há uma ironia aqui. O sortudo caiu e morreu, mas fará jus ao nome em seguida. Levado pelo sono, o grego usa o particípio passivo, sugerindo que ele lutou contra o sono, mas foi dominado por ele. Levado morto. Lucas não diz que ele parecia morto. Como médico, ele usa um termo técnico para a morte real. De fato, Eutico morreu. Verso 10 e 12. O milagre e o conforto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Verso 11. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada.
E assim partiu. Paulo falou pelo menos aí 12 horas seguidas. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Interessante. Conexão com o Antigo Testamento e tradição. O gesto de Paulo ao inclinar-se e abraçá-lo é sem alto. Paulo repete o gesto profético de Elias em 1 Reis 17:21 e Eliseu em 2 Reis 4:34. Para um leitor judeu cristão, isso valida Paulo como um profeta da mesma estatura dos antigos. A alma está nele. No pensamento hebraico, nefesh, a vida e a alma são indissociáveis, né, do corpo vivo. Não se separa. Paulo não nega a morte anterior, mas declara a restauração presente. A sobremesa de Paulo. Após o milagre, ele volta para cima, come e continua falando até o amanhecer. Auges. A palavra para falou aqui muda para homilessas, origem de homilética, indicando uma conversa ainda mais íntima, familiar após o susto. Então, isso indica, ele teve uma conversa ainda mais íntima e familiar após o susto, né? A morte do rapaz ali. Então, Paulo falou ali, já tinha falado mais 6 horas, agora continua falando mais 6 horas. 12 horas, hein? Que é isso, hein, irmão? Eu acho que eu falo muito, hein? Só entende o que é salvação, irmãos, quem busca. Eu falo muito mesmo. Eu ainda falo 1 hora e pouca lá no Telegram, todo dia. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, é só Deus com a minha garganta aqui, a minha garganta tá sofrendo. Falo muito da Bíblia, amém? Vamos continuar. A rota marítima. Nós, porém, embarcando, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o havia ordenado. O Paulo ordenou, pretendendo ele ir por terra. Então ele mandou os discípulos irem de barco e ele foi a pé. E logo que se ajuntou conosco em Assos, recebemos-no e fomos a Mitilene. Então, recebemos-lo, eles receberam Paulo e fomos a Mitilene. 15. E navegando dali, chegamos no dia seguinte de fronte de Quios. E no outro aportamos a Samos. E ficando em Trogilio, chegamos no dia seguinte a Mileto. Eu tô parando para poder pronunciar direito aqui porque são nomes não tão populares para nós, tá? Então, por causa do acento, são palavras um pouco difíceis, né? Trogilio ou Trogilio, né? O acento tá no G, então Trogilio, tá ok? E chegamos no dia seguinte a Mileto. O que o texto dá que não vemos na tradução? O que ele nos diz? A caminhada solitária de Paulo. Vamos lá. Paulo viu Lucas e os outros de barco contornando o cabo. Enquanto ele andou cerca de 32 quilômetros a pé de Troade a Assos. Por que a pé? No contexto da sua iminente prisão em Jerusalém, estudiosos sugerem que Paulo precisava de tempo sozinho com Elohim para orar e processar seu Getsemane. O texto grego sugere uma determinação pessoal
forte, uma determinação pessoal forte, tendo ele mesmo decidido. Em grego, diate tagimenos en, tendo ele mesmo decidido. A pressa de Pentecostes, versículo 16, porque Paulo havia determinado passar ao largo de Éfeso. Então Paulo havia determinado ele quer passar rápido, ele não quer parar ali, né? Para não se demorar na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Contexto judaico, Shavuot. Shavuot é plural de Shavua. Shavua semana, Shavuot semanas. Paulo quer chegar para o Pentecostes, Shavuot. Lembra que Shavua é semana, 7 dias, 7 vezes 7, 49. 50 dias em Pentecostes é o nome grego. Logística. Em Pentecostes, Jerusalém estaria lotada de judeus de todo o mundo. A oportunidade perfeita para entregar a oferta e pregar o evangelho globalmente. É um tempo de festa, judeus de todos os lugares. Ele tá na mentalidade de Paulo, é um momento propício a divulgar mais o evangelho, porque vai ter muito judeu de várias regiões. Fica mais fácil, né? Todo mundo ali do que ele em todos os lugares. A logística é boa. Teologia. Pentecostes celebra a entrega da lei no Sinai e a descida do Espírito Santo em Atos 2. Paulo queria celebrar o fruto do seu trabalho entre os gentios, justamente na festa das primícias. Shavuot é a festa das primícias, e os judeus comemoravam que nessa época era a mesma época da entrega da Torá, ok? Até aqui tudo bem? 17. A convocação em Mileto. De Mileto enviou a Éfeso e chamou a si os anciãos da Querrilá. Lembrando que Querrilá é o grupo de irmãos. É a igreja. Contexto histórico e geográfico. Paulo está em Mileto. Ele não vai pessoalmente a Éfeso, cerca de 50 quilômetros de distância. Por quê? Como vimos no 16, ele tem pressa de chegar a Jerusalém para Shavuot, Pentecostes. Se ele entrasse em Éfeso, os abraços e as necessidades da congregação, que é lá, o prenderiam por semanas. Ele não queria parar ali agora. A convocação. O termo enviar a Éfeso e chamou a si sugere que ele despachou um mensageiro com uma convocação urgente e formal. Então ele chama os líderes, tá? Como se fossem os pastores. Vamos lá, etimologia da palavra anciãos. Presbitérios. Aqui, ó, presbíteros. O presbitério. Presbíteros. Os anciãos. Presbítero é uma palavra grega, tá? Esta é a origem da palavra presbítero. Na Bíblia, não se refere necessariamente a pessoas velhas cronologicamente, mas a líderes que possuem maturidade espiritual e autoridade reconhecida pela comunidade. Isso em grego, tá? Só que em grego também significa idoso. Ziknei hakerila, hebraico. A palavra hebraica zekenin. A raiz da palavra anciãos é zakan, que significa literalmente barba. Então, ancião no hebraico, tá? Anciãos é zekinin, tá? Zekinin, que vem de zakan, que a palavra é barba. Por quê? Etimologia. No pensamento hebraico, o ancião zaken era aquele cuja barba já havia embranquecido, simbolizando não apenas idade, mas o acúmulo de experiência, sabedoria e discernimento. Mas é interessante que os homens de hoje não querem barba, né? Não querem. Você está entendendo? Os homens de Deus na Bíblia, eles tinham barba, né? A palavra ancião tem a ver com barba. Os homens não raspavam a barba. Quem raspava a barba eram os romanos e os gregos e os egípcios, né? E a Bíblia diz, não siga a cultura das nações, né, filho? Ah, não, mas a barba é mandamento.
Não siga com cultura dos povos pagãos. Conceito de autoridade. Diferente da Grécia, onde a autoridade podia ser puramente política ou intelectual, para o hebreu a autoridade do zaken era orgânica e familiar. Eles eram o chefe das casas paternas, Beit Av, que se reuniam para julgar causas e guiar o povo. Os juízes eram pessoas mais velhas, homens de experiência. Tá faltando nessa geração. Cadê os anciões? Anciões não, né, filho? Ah, não me prejudica. Anciãos, aqui, ó. Vou usar a palavra hebraica aqui, ó. Zekenim, tá no plural. Zaken é singular, ancião. Zekenim, anciãos, tá? Falar errado aqui, daqui a pouco vai chegar um professor de português, você falou errado, anciãos, tá? Ai, meu Deus do céu. Conceito de autoridade. Diferente da Grécia, tá? Vou ler de novo. Onde a autoridade podia ser puramente política ou intelectual. Então, veja só. Política, favorecimento através de poder político, votação, né? Intelectual, cara, é muito inteligente. No hebraico, é os líderes das casas. Então, para a cultura hebraica, são os anciãos que são líderes de família, homens de experiência, homens vividos. Esses homens são homens que podem ajudar a sociedade. Na tradição judaica, os Zekinim eram os guardiões da Torá oral e da aplicação da lei no dia a dia. Então, eles que ajudavam os mais novos, tá? Como que faz, como que é, ok? Não são os novos que ensinam os mais velhos. Os mais velhos que ensinam os mais novos. Parece que nós estamos perdendo isso, né? 18 e 19. O testemunho da integridade. Aqui Paulo vai falar bonito. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, Paulo disse para os anciãos, vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, e de que maneira sempre me conduzi com vós. 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. O que o texto dá que a tradução em português esconde? Vós sabeis. Paulo não está tentando convencê-los. Ele apela para o conhecimento empírico deles. A palavra indica um saber por observação direta. A vida de Paulo era um livro aberto. Humildade. No mundo grego-romano, a humildade, tapeinos, era vista como fraqueza ou baixeza. Paulo cristianiza o termo, transformando-o na virtude de reconhecer a própria dependência de Elohim. É o oposto do orgulho, híbris. Lágrimas e tentações. Lucas registra o custo emocional do ministério. Emocional. Tentações aqui, peirasmon, refere-se mais às provações externas, perseguições do que batalhas internas contra o pecado. Essas tentações aqui são provações externas, perseguição dos judeus. Tá? A dificuldade de Paulo não era tanto contra o pecado. Tá? 21. O método e o conteúdo da pregação. 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. 21. Testificando tanto aos judeus como aos gregos o arrependimento para com Elohim e a fé em nosso Adão Yeshua HaMashiach. O que o texto revela sobre o método? Nada deixei de vos anunciar. Paulo não pregava apenas o que o povo queria ouvir. Ele pregava o que era útil. Essa palavra simperonton,
o que trazia benefício e crescimento espiritual, mesmo que fosse confrontador. Ele não agradava as pessoas. Publicamente pelas casas. O ministério não se limitava àquele grupo reunido, que nem existia como prédio, não tinha prédio nessa época. Então o ministério não era só com um grupo que ele formou, tá? Porque não tem prédio nessa época. Era bifocal, grandes proclamações públicas, como na escola de Tirano, Atos 19:9, e o pastoreio íntimo, de casa em casa. A estrutura judaica do Evangelho. O conteúdo é o resumo perfeito do Evangelho. Arrependimento para com Elohim, isso ecoa a tradição profética judaica, teshuvah, retorno a Elohim. Fé em nosso Adão Yeshua Mashiach, a novidade cristã. O arrependimento prepara o coração para receber a fé no Mashiach, Messias. 22, 23. O prisioneiro do Espírito. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Sabendo o que lá me há de acontecer. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me testifica, dizendo que me esperam prisões e tribulações. O que você não vê na tradução? Ligado pelo Espírito. É uma frase de dupla interpretação, pode significar: o próprio espírito humano de Paulo estava impelido e decidido. Deixa eu voltar aqui. O próprio espírito humano de Paulo estava compelido e decidido. Paulo estava, 2, sobre a custódia obrigatória do Espírito Santo. Esta última é a mais provável. Ele não vai para Jerusalém por teimosia, mas por obediência divina. Então, o texto grego dá duas possibilidades de tradução de entendimento. Ele podia... o próprio espírito dele estava compelindo e decidindo. A segunda opção, a mais provável, que era o Espírito Santo que estava direcionando ele para ir. De cidade em cidade me testifica. O grego sugere uma ação contínua. Em cada parada, através de profetas locais, o Espírito Santo confirmava o mesmo destino de sofrimento. Então, aonde Paulo ia, Deus usava alguém para falar com ele como que ia ser a vida dele na caminhada. 24. O versículo de ouro da mordomia. Vamos aqui, ó. Eu espero que os irmãos estejam acompanhando aí. Tem que prestar muita atenção, tá, pessoal? Ok? Um abraço aí para todo mundo que tá aí. Tudo de bom a todos. Vamos continuar. Tá ok? Tem que dar uma olhada na transmissão de vez em quando se está funcionando. Amém? Vamos lá. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Adão Yeshua para dar testemunho do Evangelho da graça de Elohim. Etimologia da vida e da corrida. Minha vida por preciosa. Paulo não usa a palavra zoe, vida biológica e espiritual em grego, mas usa psique, alma, psique, alma, vida pessoal, o eu. É a psique, a mente. Ele não é essa palavra aqui, que eu não vou pronunciar no YouTube. Ele está dizendo que sua autoproteção não tem valor comparado à sua missão. Então ele não usa a palavra em grego, zoe, é vida. Ele usa psique. Aí trata da mentalidade, né? A psique do indivíduo. Carreira. Vem da raiz de... carreira vem da raiz de correr. Refere-se à pista de atletismo ou à corrida em si. Paulo vê a vida como uma maratona olímpica com uma linha de chegada específica. Ministério, diaconia, significa serviço ou diaconia. Ele recebeu um cargo de serviço do próprio Senhor, não um cargo de poder. Ele foi chamado para servir. Esse foi o chamado que Yeshua deu a ele.
tá? 25, 27, a declaração da inocência. É importante isso aqui. Eu marquei isso aqui. 25. E agora eis que sei que todos vós. Agora eis que sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Elohim, não vereis mais o meu rosto. 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. 26, 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Elohim. Conexão com a tradição judaica e os profetas. A conexão com a tradição judaica e os profetas. Limpo do sangue de todos. Isso é um hebraísmo. Isso é um hebraísmo vindo diretamente de Ezequias. Isso é um hebraísmo vindo diretamente de Ezequiel 33, 1 ao 9. Lá Ezequiel fala do atalaia. Lá, quem já leu o profeta Ezequiel lá, o Eterno diz, fala tu atalaia. Se a pessoa não ouvir, você não paga. Se você não falar, você vai pagar pelo sangue daquelas pessoas. O atalaia. O atalaia que avisa a cidade sobre o perigo, tá? O atalaia que avisa a cidade sobre o perigo está livre de culpa se a cidade for destruída. Paulo avisou a todos, sua responsabilidade acabou. O que está dizendo aqui? O trabalho do atalaia é dizer, olha, tá vindo perigo para a cidade. Ele ficava numa torre e quando ele via algum exército, alguma coisa, ele tocava uma trombeta avisando, ó, tem perigo vindo. Essa é a ideia do atalaia. O atalaia é o seguinte, ele sabe que alguma coisa está acontecendo ou está para acontecer, ele deve avisar. Por isso que eu não deixo de pregar. Se Deus me revelar qualquer coisa agora, é agora que eu entrego. Eu não levo comigo, amém? Todo o conselho de Elohim. Ele pregou todo o plano, o DNA completo do propósito de Elohim, não apenas os tópicos populares. Ele falou tudo que Deus mandou. Eu faço a mesma coisa. Eu tenho falado com Deus que eu vou entregar tudo. Eu vou trabalhar para Deus enquanto Ele determinar aqui. E tudo que Ele colocar na minha boca eu vou falar 100%. Nenhum de vocês, nenhum dos ouvintes vai poder falar que não ouviu, que não sabia. Eu tenho essa mesma linha. 28. O mandato do atalaia. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes aquele lá de Elohim, que ele resgatou com o seu próprio sangue. O que o grego e o hebraico revelam? Olhai por vós. O verbo indica um estado de vigilância contínua, como um guarda em uma torre. Na perspectiva hebraica, remete ao tsofé, atalaia. Paulo ensina que o líder não pode cuidar dos outros se não cuidar da sua própria integridade espiritual primeiro. Primeiro eu cuido de mim, para depois eu cuidar dos outros. Bispos, episcopos, no grego significa supervisores ou aqueles que olham de cima para proteger. No contexto das comunidades do primeiro século, este termo era intercambiável com presbíteros, anciãos. Não era um cargo hierárquico de poder, mas uma função de vigilância. Apacentardes é o verbo para pastorear. No hebraico, rar, envolve alimentar, guiar e, acima de tudo, proteger as ovelhas dos perigos ou de perigos. O preço do resgate. A frase que ele resgatou com seu próprio sangue possui uma construção gramatical densa.
no grego sugere que o sangue é do seu próprio filho. Para anciãos, isso elevava a responsabilidade ao nível máximo. Eles não estavam cuidando de um clube, mas de algo que custou a vida do Messias. Então Paulo está dizendo, ó, esse rebanho é de vocês. Alguém morreu por eles. 29:30, o aviso sobre os lobos. Aqui nós vamos falar do nosso tempo contemporâneo aqui, ó, do tempo que a gente vive agora. Olha aqui. 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida, disse Paulo, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. A anatomia da ameaça. Paulo identifica dois tipos de perigo que a tradição judaica já conhecia bem. Ameaça externa, lobos cruéis, likoi bareis, aqueles que vêm de fora para destruir a unidade e a pureza da doutrina. Ameaça interna. Esta é a mais dolorosa. Paulo avisa que de dentro da própria liderança surgiriam divisões. Coisas perversas. Significa algo distorcido, retorcido. Não é uma mentira completa, mas uma verdade entortada para ganho pessoal. O objetivo disso, atrair os discípulos após si. O foco do falso líder é criar seguidores para si mesmo e não para o Messias. É o que a gente vê muito hoje em dia. Tá? Estão usurpando a herança da graça. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Verso 32. Agora, pois, encomendo-vos a Elohim e a palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. A admoestação e a herança, noite e dia. Novamente a ordem hebraica do tempo. Noite vem antes do dia, como eu expliquei lá atrás. Paulo mostra que o ensino não tinha interrupção. Palavra da sua graça. Paulo não os entrega a um novo conjunto de regras humanas, mas a graça e a palavra. Na mente da mentalidade hebraica, a palavra davar é ativa. Ela cria e sustenta. Herança remete à promessa da terra e das bênçãos dadas a Israel, agora expandida para todos os que são santificados, judeus e gentios, santificados através de Yeshua. 33 a 35, o exemplo do trabalho manual, agora que pega, pessoal. 33, lentamente eu irei ler. Ouça com cuidado. Preste atenção, caros ouvintes. De ninguém cobicei a prata, nem ouro, nem vestuário. Vós mesmos sabeis que para as minhas necessidades e para as dos que estão comigo, estas mãos me serviram. 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Yeshua, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aqui eu botei em vermelho, porque essa frase não está nos evangelhos. Paulo pegou isso de uma tradição oral. O rabino que trabalha. Paulo segue a tradição dos rabinos de sua época, que acreditavam que o estudo da Torá deveria ser acompanhado por um ofício manual. Torá in Derech Eretz. Estas mãos me serviram, as mãos do Paulo. Paulo provavelmente levantou as mãos calejadas de fabricar tendas enquanto falava. Ele não queria ser um peso financeiro para as comunidades. A ágrafa de Yeshua,
O versículo 35 contém uma frase de Yeshua que não aparece nos 4 evangelhos. É o que chamamos de ágrafa, palavra não escrita nos evangelhos. O grego, o A é a negação. Grafa quer dizer escrito. A grafa não escrito, tá? Então, só para você entender a ideia grega, as palavras, por exemplo, grafa, se tiver grafa, quer dizer que está escrito, né? Se tiver com A iniciando, essa é a partícula de negação em grego, tá? O A. Então, ágrafa é não escrito. Palavra não escrita nos evangelhos. Mas preservada pela tradição oral. Isso mostra como a tradição oral dos ensinos do Messias era forte e circulava entre os apóstolos. Bom, parar aqui um pouquinho. Paulo está dando um exemplo muito importante para as comunidades. Nas aulas passadas, nós vemos que Paulo recebe ajuda voluntária. Mas Paulo, ele não quer ser um peso. Tipo, ele pedir quando está precisando. Porque se o ministério dele recebesse ajuda constantemente, fosse voluntário, Deus tocou, provavelmente ele não teria que trabalhar o dia todo. Então Paulo não era aquela pessoa como hoje, que usava Malaquias 3:10 para colocar medo na multidão. Você não entendeu. Apesar de Paulo falar que os presbíteros têm direito a duplos honorários, ele não quer, em Corinto ele fala isso, ele não quer usar do direito que ele tem. O Paulo, ele tem um pensamento diferente. Eu vou explicar para você entender. O apóstolo Pedro recebia ajuda da comunidade. E vou explicar aqui para vocês. Não é favor ajudar o missionário. Você não está fazendo favor. Você está fazendo o que Yeshua mandou em Mateus 10. Ajudar o pregador que faz a obra de Deus integralmente é mandamento. Porém, os apóstolos eram ajudados, está relatado em Atos, lá no início. Só que Paulo pensa o seguinte, Yeshua falou algo que mais bem-aventurado é quem dá. Então Paulo não quer receber. Ainda que ele tem direito. Por que Paulo está fazendo isso? Porque Paulo quer galardão. A mentalidade de Paulo está alta demais. Eu tenho direito de receber manutenção, mas nem quero. Deixa eu trabalhar aqui que eu vou estar fazendo, vou ter o recurso e ainda vou fazer a obra. E aí eu tenho galardão. Entende o raciocínio dele? Ele não está falando com essas palavras que é ilegal Pedro receber, porque foi instrução de Yeshua. O próprio Yeshua recebia a manutenção. Está escrito em Lucas 8:3. O que Paulo quer fazer é uma coisa voluntária. Ele não quer ajuda. Nesse momento ali, não quer ajuda. E não quer ser pesado. Então, provavelmente, tem 2 pontos aqui. Ou ele não quer uma ajuda por esse pensamento. Eu quero trabalhar, ter recurso. E aquilo que eu tenho direito, deixa como bônus lá no céu. É o que eu interpreto. Amém? Tá ok? Porque senão fica contraditório. O rabino, ele pode receber sim. Ele pode receber porque é um ofício. Ensinar também. Por quê? Imagine, o próprio Yeshua chama Pedro, que era pescador, para parar de pescar, para se integrar à obra integralmente. Como que ia fazer? E quando Yeshua morre, Pedro volta a pescar. Quando Yeshua aparece, Pedro está onde? No meio do mar lá, da água. Aí Yeshua vai lá na beira da praia, assa um peixinho, um pãozinho, e de longe João viu. João disse, Pedro,
parece com o mestre. Pedro se joga na água e nada rápido e chega lá. E Yeshua disse para ele: Pedro, tu me amas? Ele fala 3 vezes, né? Você lembra disso? Tá. Quando tu retornares, apacenta as minhas ovelhas. Parafraseando, cuida dos discípulos. Pedro voltou a pescar, você sabia disso? E Yeshua falou: você está errado, Pedro. Eu te chamei, não foi mais para ser pescador. Então, veja que Paulo está fazendo uma coisa voluntária, amém? Eu acho que deu para entender aqui, amém? Só que isso fala muito a nosso respeito. Isso aqui fala muito a nosso respeito. Como que tem igrejas, e aí eu vou voltar aqui, que eu sou um ensinador, como que tem líderes ganhando 100 mil por mês? Gente, eu não vendo um livro. Eu não vendo nada. A oferta que vem voluntária é de quem Deus toca. Ninguém nunca pagou nada para estar nos nossos grupos e estudos. Pergunta aos irmãos que estão no meu grupo aqui privado se alguém paga alguma coisa. Paulo dá o exemplo de não ser pesado. Sabe como que eu faço a obra de Deus? Quando eu fiquei desempregado há 3 meses, eu orei a Deus. Porque veja só, eu faço um trabalho diário aqui no Telegram. E na Paraxá eu dou a Paraxá. Eu fiquei 11 anos num trabalho em casa. Esse trabalho Deus me deu, ele revelou que ia me dar. E eu fiquei 11 anos. Quando eu perco o emprego, eu tenho que ter uma mensagem de Deus para o que fazer. Sabe o que o Senhor fez? Me mostrou pássaros. Em várias vezes, literalmente. Quando o meu sogro faleceu, eu fui a Petrópolis. Quando eu estava num lugar almoçando, um passarinho encostou aqui. Eu entrei num shopping para conhecer lá, um passarinho encostou aqui. E todas as vezes que veio o pensamento, o que fazer, o Senhor me mostrou um passarinho. O dia que eu dobrei o joelho para falar: Senhor, qual é a direção que eu tomo? Porque eu tenho minha carteira assinada, está dentro do armário aqui, desde os 17 anos. E eu trabalhei 11 anos seguidos, sem férias, e tive tempo de ensinar durante todos esses anos. Eu era cuidador, tá? E eu já fui operador de máquina em fábrica de renda. Eu já trabalhei em máquinas de papel. Eu já trabalhei em restaurante. O último restaurante que eu trabalhei foi na Sodexo. E eu falei com Deus: o que eu faço agora? Diferentemente, o Senhor não mandou eu ir fazer tenda. Porque eu vou. É só Ele mandar. Você acredita se você quiser. Fiquei desempregado em janeiro. Cheio de contas ainda. Porque eu cuidava do meu sogro, eu fazia contas por causa dele. Ainda tem uns 2, 3 meses para pagar de conta. E eu não me precipitei em nada. Eu falei: sei o que fazer. A voz do Senhor disse: viva dos discípulos. Isso não foi uma coisa assim que eu quis. Porque, irmãos, se fosse por mim mesmo, nada daria certo. Nada daria certo. Porque os meus discípulos estão espalhados. Eu não cobro nada. Não tem mensalidade. Não vendo curso. Não vendo material. E não exijo nada. Então,
As coisas de Deus é feito o quê? Deus vai tocar. E vai chegar. Vai. Ele, o Senhor, vai abrir as portas e tocar nos corações para que esse trabalho continue diariamente. Foi esse o comando que Deus me deu. Mas, igual eu estou fazendo esse trabalho de Atos, eu pego esse trabalho, se eu vendesse, justificando que eu preciso, eu venderia. Venderia? Claro que venderia. É óbvio. Mas jamais faria isso. Se Deus chamou, Ele vai manter esse trabalho. Amém? Por que eu estou colocando isso aqui? Porque quem prega tem que ser o exemplo. E continua assim. Não exijo nada de ninguém, nem dos membros do grupo que estão conosco já há muitos anos. Tá? Quem Deus toca, faz. Quem Deus não toca, não faz. E se Deus não tocar em ninguém? Não tocou. E acabou. Tá ok? O ponto é o seguinte: confiar no Eterno, amém? Ele mantém a obra e a gente continua fazendo o trabalho, amém? Agora vai ter aquela pessoa, irmão, eu não sou assim, você é de um jeito, eu faço de outro. Eu dobro o meu joelho e falo para Deus o que Ele quer. É? Sim. Porque, irmãos, profissão eu tenho. Carteira assinada também. Eu fui pai aos 17 anos e antes da minha filha nascer, eu estava trabalhando. Muito jovem. E graças a Deus, aprendi a ter responsabilidade desde novo. Então, tudo que o Senhor quiser fazer comigo, Ele vai fazer. Ele me chamou em 2009 e disse para mim assim: eu estou reescrevendo a sua história. E Ele está feito até o dia de hoje, assim como Ele faz na vida dos homens de Deus na Bíblia. Agora, irmãos, Deus está comigo. Porque se Ele não tivesse, não ia dar certo não. Por isso que eu não tenho dúvida nenhuma. Porque se Deus, o Eterno não tivesse comigo, é o Eterno que faz a obra dele. Então eu tributo a Ele a honra, a glória e o louvor. Tá? Então eu estou falando aqui de honestidade. Ser honesto. Ser íntegro. É o que está faltando por aí. Tá? Imagina, olha, alguém me procura e fala: Deus me tocou, irmão Felipe. Amém. Deus te tocou? Deus me mandou. Amém. Você vai falar o quê? Que é pecado Deus tocar em alguém lá do outro lado do mundo? Olha, Deus mandou te procurar. Você acredita se quiser, amém? Então é assim que Deus faz, amém? Agora, quem quer viver assim? Eu te pergunto, Yeshua estava com a multidão de 10 mil pessoas ensinando, e aí, já tinha passado 3 dias, os discípulos chegam para Yeshua: mestre, manda esse povo embora. Aí Yeshua disse para eles assim: dá vocês a eles o que comer. Aí os discípulos: mestre, não tem como e tal. Aí Yeshua falou assim: o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixinhos. Sabe de que pão era aquele? De cevada. Você sabe o que significa? Era o pão do pobre. O pão do rico era de trigo. E o texto bíblico diz pão de cevada. O que você tem aí? Irmãos, Deus continua sendo um Deus que pode estar fome na terra. Ele vai sustentar Elias. Elias, vai lá na viúva. Chegou na casa da viúva, faz um pão para mim, depois vai para vocês. A mulher: segundo a tua palavra eu vou obedecer. Não acabou a farinha, multiplicou a farinha. Em tempos de seca, de dificuldade, Deus sempre sustentou os seus. Nenhum profeta de Deus na Bíblia cobrou, fez vaquinha ou qualquer outra coisa do tipo. A vaquinha, vou separar a vaquinha porque aí entra, depende para que é, né? Para ajudar uma família, é outra coisa. Mas, por exemplo,
vender, rifa, fazer qualquer... A vaquinha é como se fosse uma coleta. Aí tudo bem. Mas fazer rifa, fazer qualquer tipo de coisa que contraria a verdade, aí não. Isso não tinha. Então, o Eterno tá seca, ele multiplica a farinha. Mas aqui que tá. Mas nem sempre ele multiplica. Tem vezes que é preciso. Nem sempre os anjos vêm para servir. Tem momentos que os anjos, eu já vi testemunho que anjos vêm para servir. Entrega compra na casa de pessoas. Mas tem vezes que não é assim. O milagre só é feito quando é preciso. O maná parou de cair quando Israel entrou numa terra que manda leite e mel. Foi Israel entrar na terra que manda leite e mel, parou o maná de cair. Então Deus trabalha da maneira, do jeito correto, amém? Então vamos seguir aqui. Então Paulo era honesto e nós seguimos aqui na honestidade, amém? Graças ao Eterno. Vamos até o final. Agora, acho interessante isso aqui, tá? Esse ágrafa. Ágrafa não escrito. Quer dizer, não escrito, tá? Não está nos evangelhos. Paulo recebeu de uma tradição, ok? Muito legal isso aqui, né? 20, 37, 38. O pranto na despedida. Levantou-se um grande pranto entre todos, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. 38. Magoando-se sobremaneira pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. Acompanharam-no até o navio. Detalhe do grego é tradição. Lançando-se ao pescoço. Esta é uma expressão idiomática oriental de afeto intenso, muito comum na Bíblia, como quando José reencontra os seus irmãos ou o pai recebe o filho pródigo. Beijavam, o verbo no grego está no imperfeito, sugerindo uma ação repetida. Não foi um beijo de despedida formal, mas um gesto contínuo de amor e profunda tristeza. Magoando-se, a palavra descreve uma dor intensa, agonia física ou mental. O que mais doía nos Ziknei anciãos não era a ameaça de perseguição, mas a perda da presença física do seu mentor. O que é que você não vê na tradução em português? A escolta de honra. Acompanharam-no até ao navio. Não significa apenas caminhar junto. No contexto histórico, era um termo técnico para uma escolta de honra. Eles o levaram até o último ponto possível, garantindo que ele partisse em paz e com a bênção da comunidade. O destino final. O capítulo termina em uma praia. Na tradição bíblica, momentos cruciais de transição e revelação frequentemente ocorrem junto às águas, como a travessia do Mar Vermelho ou o chamado dos discípulos na Galileia. Aqui, as águas de Mileto marcam o fim da liberdade de Paulo e o início de sua jornada como prisioneiro no Senhor. E aqui terminamos o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Amém? Paulo, os anciãos se despedindo. Os pastores de Éfeso, né? Uma cidade que tinha os seus líderes. Amém, pessoal? Em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Eterno venha abençoar a vida de todos vocês. Amém? Quero desejar a todos uma noite abençoada. Em nome de Yeshua HaMashiach, todos vocês sejam abençoados nessa noite para a honra e glória do Senhor Yeshua HaMashiach. Amém? Terminamos? Vamos deixar um abraço para vocês aqui. Vamos lá. Tudo sobre mulheres. Renato Barcelos, Alaide Mendonça, Luísa Lo Sarmento, Graça Nunes, Israel, Jesus, Marli, Carmen Lúcia, Tatiana Valentim. Amém. Amém. De Janeira, Antônia Vieira,
Tabata. Amém. 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 Amém, queridos. Um abração para todos. Terminando essa live aqui, 20 horas e 23 minutos. Um abraço para a Rosângela, beijo para a Rosângela, para a Cássia e para Samuel Felipe. Eu não sei se ele está assistindo hoje. Ele costuma estar assistindo. Então, beijo para Samuel Felipe. Tem que dar esse abraço para Samuel Felipe. Amém, pessoal? Conhece o Pitch? Conhece o Pitch? O Pitch já ora, sabia disso? Pitch já ora. Tá bem? Então, que o Eterno venha nos abençoar, em nome de Yeshua. E até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Tá bom? Tudo de bom aí. E amanhã, se assim o Eterno permitir, amanhã é feriado, né, pessoal? Amanhã é dia do trabalho no calendário gregoriano, amém? 1º de maio, amém? Estamos terminando aqui, iniciando mais um mês para a graça do nosso Yeshua, né? Baruch Hashem, que a gente possa continuar aqui caminhando, servindo ao Eterno, amém? E aprendendo muito sobre como que a igreja de Atos vivia. A Teshuvah requer isso, amém? Esse conhecimento, essa aplicação nas nossas vidas, tá bem? Tudo de bom aí para vocês, tá bom? Saúde, nobres e amigos, amém? Shavuot Tov. Laila Tov. Shalom.